Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer 10 dicas de formatação de textos no Word, para que a gente possa utilizar essa ferramenta de forma mais eficaz e produtiva. Vamos começar pela letra capitular, vamos nessa? A letra capitular é um recurso do Word que possibilita que a primeira letra do seu texto fique com um efeito estético diferente das demais. Uma letra capitular é uma letra maiúscula grande que geralmente é usada como efeito estético dentro de um parágrafo do seu texto. O tamanho dessa letra geralmente, por padrão, tem 2, 3, até 4 linhas que vai ocupar no seu texto, mas você pode tranquilamente dimensionar essa letra capitular. Para que você possa inserir a letra capitular no seu texto, veja no exemplo. Eu vou selecionar somente a primeira letra do parágrafo, não posso selecionar o espacinho, senão não dá certo, apenas a primeira letra. Também não pode ter espaço antes, a letra tem que estar coladinha na margem esquerda. Em seguida, vou no menu Inserir. Aqui, vou no grupo Texto, e dentro das opções do grupo Texto, eu já encontro o ícone de letra capitular. Observe que o próprio ícone já sugere como que o texto vai se apresentar depois de selecionada essa opção. Veja que a primeira letra do seu parágrafo ficou maior com relação às demais. É um recurso bem interessante e esteticamente vale a pena experimentar. Dica número 2, espaçamento entre linhas. Seleciono o texto inteiro, em seguida vou na opção Página Inicial e dentro das opções de parágrafo eu vou clicar no ícone espaçamento de linha e parágrafo. Observe que ele já me traz alguns padrões de espaçamento entre linhas. Por padrão, o Word dá o espaçamento de 1 ponto. À medida em que eu vou selecionando espaçamento entre linhas maiores, o espaçamento, por sua vez, fica maior também. Vou deixar aqui no caso o espaçamento de 1,5. Dica 3. Recuo o espaçamento entre linhas. Este é um recurso fundamental para que você determine certos padrões estéticos e normativos no seu texto. Para que você tenha acesso a essa janela de configurações, selecione parte ou integralmente o seu texto. Após você fazer a seleção, clique com o botão direito do mouse sobre o texto selecionado e vá na opção Parágrafo. Lá será aberta uma janela com parâmetros de configuração de recuo e espaçamento. Vamos experimentar cada um deles. Na caixa Alinhamento, nós encontramos os 4 tipos de alinhamento do Word: esquerda, centralizada, direita e justificada. Geralmente, para textos acadêmicos ou corporativos, utiliza-se o padrão de alinhamento justificado. É aquele que fica alinhado tanto na margem esquerda quanto na margem direita. Para documentos acadêmicos, relatórios, textos normativos, trabalhos de conclusão de curso, entre outros, no âmbito escolar, é utilizado o alinhamento justificado. Eu vou utilizar este neste caso. Recuo, esquerda e direita, respectivamente, é o afastamento da margem esquerda e da margem direita no texto. Observe que neste exemplo, o texto está coladinho na margem esquerda a 3 cm de sua borda. Vamos afastar ele mais 3 cm, da esquerda para a direita, e vamos verificar como ficou o texto. Observe que o texto ficou a 3 cm da marcação de margem e a 6 cm da borda da página. Vamos fazer o mesmo com a margem direita agora. Vamos colocar mais 3 cm da margem direita e observe que o texto agora ficará bem espremidinho, a 3 cm tanto da margem esquerda quanto da margem direita. Espaçamento antes e depois. O espaçamento antes e depois representa a distância que os parágrafos do seu texto terão com relação a títulos ou em relação a entre parágrafos também. Você pode definir manualmente ou automaticamente esses espaçamentos. Eu vou deixar um padrão aqui bem exagerado, 18 pontos para antes e 12 pontos para depois. Vamos observar a mudança estética que ocorreu no meu texto. Aí está. Observe um detalhe que, por padrão, o Word ele deixa as marcações de antes e depois em 0 e 0, respectivamente, para antes e depois. Mas este não é o automático. Para que você encontre o automático nas configurações de espaçamento, clique uma vez para baixo em ambas as setinhas
e aparecerá a opção automático, certo? Dica número 4, cabeçalho e rodapé. Para que você insira cabeçalho e rodapé no layout de sua página, basta que no topo dela você clique 2 vezes. Aparecerá a seção de cabeçalho e se você rolar a página para baixo, aparecerá a seção de rodapé. A partir daqui, você pode colocar os seus elementos gráficos, imagens e textos e fazer, por exemplo, um papel timbrado. Este é um caminho. Também você pode ir pelo menu Inserir, procurar pelas opções de cabeçalho e rodapé. Aqui você encontra alguns modelos pré-definidos pelo Word. Isso pode otimizar o seu trabalho. Clique 2 vezes no seu texto para sair da seção de cabeçalho e rodapé. Dica número 5. Orientação de página. O Word nos oferece as 2 orientações de página possíveis, retrato e paisagem. A orientação em retrato é a folha em pezinho, do jeito que você visualiza na tela. Esse tipo de orientação é chamado retrato. A orientação paisagem é a folha deitada. Para que eu possa fazer essa alteração, para que a folha fique deitada em paisagem, eu vou na opção Layout e em seguida clico no ícone Orientação. Em seguida, seleciono Paisagem. Observe que as páginas agora ficaram deitadas. Se eu quiser voltar para retrato novamente, volto dentro do menu Layout, clico em Orientação, opção Retrato. Dica número 6, texto em colunas. Para que eu possa deixar o texto em 2 ou mais colunas, primeiro indica ao Word qual parte do texto quero fazer essa alteração. Neste caso, vou selecionar o texto inteiro. Em seguida, vou no item de menu Layout, em seguida clico no ícone Colunas. Lá eu encontro as opções de coluna e como eu queira definir. 2 colunas, por exemplo. 3 colunas. Uma coluna menor à esquerda. Ou uma coluna menor à direita. Simples, não? Dica número 7. Inserir imagem entre o texto. Consideramos que fosse necessário que eu colocasse uma imagem exatamente entre essas 2 colunas. Se eu for colocar uma imagem no meu texto, por padrão, o Word não me permite que eu coloque ela livremente onde eu bem entender. Mas que droga, eu quero colocar a imagem exatamente ali no meio e não consigo. Observe que, se uma vez que eu seleciono essa imagem, no canto superior direito, o Word me traz um ícone com opções de layout. E eu posso escolher o primeiro mesmo, a opção quadrado. Quando eu deixo essa seleção do quadrado na minha imagem, o Word permite que eu coloque o texto aonde eu precisar. Olha que legal! Dica número 8. Inserir marca d'água. Para que serve uma marca d'água? Para que você registre a autoria do seu texto ou especifique a característica daquele documento, por exemplo, o documento taxado como confidencial. Para que você insira uma marca d'água no documento, vá na guia de design e em seguida procure pela opção Marca d'água. Aqui você pode aplicar as marcas d'água padrão ou definir uma marca d'água personalizada, por exemplo, com o seu nome. Para isso, vá na opção Personalizar marca d'água. E aqui você define na opção Marca d'água de texto, altere o texto padrão que é a amostra e coloque o seu nome. Veja que a marca d'água passa a estar inserida no seu documento. Número 9. Ajustar margens. Observe que neste modelo que estou usando neste vídeo, o texto está em 2 páginas. Mas vamos ver bem, a segunda página está apenas com 2 linhas e ainda o texto está dividido em 2 colunas. Ora, se eu puder reduzir o tamanho da margem e deixá-la mais estreita, será que eu consigo fazer com que o texto caiba em uma única página? Sim, seria um recurso possível. Para que eu possa manipular as margens, eu vou na guia Layout. Em seguida, eu vou clicar no ícone Margens e encontrar os padrões de margem que o Word me oferece, desde normal, estreita, moderada, larga ou espelhada. Por padrão, o Word usa o layout de margem normal. Eu vou usar a margem estreita. Veja que o texto coube tranquilamente em uma página e ainda sobrou. Me permite aumentar a imagem aqui e preencher por completo a minha folha. Observe que
Se você tem que formatar um texto normatizado, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, um texto acadêmico qualquer, que você tenha que personalizar essas margens, dentro da opção de configuração de margens, você vai encontrar margens personalizadas. E aqui podemos definir as margens conforme os critérios normativos. Dica número 10. Salvar em PDF. Não só para salvar na extensão .pdf, eu posso salvar em quaisquer outras extensões que o Word me dá suporte, por meio do menu Arquivo e na opção Salvar como. A diferença da opção Salvar para Salvar como é a seguinte: a opção Salvar vai me salvar no diretório padrão do Word, que geralmente é a pasta Documentos, bem como a sua extensão padrão, que é a extensão DocX. Em versões mais antigas, das versões do Office 2003 e anteriores, essa extensão de arquivo é Doc. Para salvar especificamente em PDF, por exemplo, recorro, portanto, à opção Salvar como. Vou escolher um local qualquer e alterar no tipo. Veja que eu tenho diversos tipos que o Word me possibilita salvar, dentre eles o formato PDF. Dica extra: quebra de página. Não é recomendado em edições de texto no Word que você insira novas páginas simplesmente pressionando o Enter seguidas vezes. Se você fizer isso, você estará simplesmente adicionando linhas em vazio no seu documento. E isso passa a ser um problema, considerando que você tenha que fazer formatações baseado em normas acadêmicas, por exemplo, as normas da ABNT para TCCs e artigos. Se você insere linhas em branco, isso pode comprometer posições de títulos de capítulos no seu texto, por exemplo. Uma boa prática para a inserção de páginas no Word é simplesmente pressionando combinadas as teclas Ctrl e Enter. Você insere quantas páginas forem necessárias, assim não comprometendo posições de títulos de capítulos em formatações de textos acadêmicos. É isso, pessoal. Essas foram dicas simples, porém eficazes para que a gente possa apresentar textos bem editorados e bem elaborados usando o Word. Obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!